Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Era 2002 e decidi que era hora de fazer algo por mim mesmo. No entanto, sempre tive a tendência de retroceder em meus objetivos. Muitas pessoas me disseram que nunca me dou tempo para relaxar, então decidi tirar um ano sabático e viajar pelo país. Eu havia economizado algum dinheiro dos anos de trabalho e fiz os cálculos. Se eu gastasse meu dinheiro com moderação e pegasse alguns trabalhos temporários, eu deveria ter sido mais do que capaz de durar o ano com o que havia economizado. Meu plano era simples: peguei um voo de uma cidade para outra. A partir dali, viajaria por cada estado para ver o que o país tinha a oferecer, fora da minha pequena cidade natal. As coisas começaram muito bem nas primeiras semanas. Viajei de ônibus ou trem de cidade em cidade, aproveitando o máximo que podia enquanto mantinha meu orçamento. Logo percebi que era bastante difícil conseguir um trabalho rápido em uma cidade onde eu ficaria apenas por 1 ou 2 dias. Isso significava que teria que encontrar uma maneira de economizar um pouco de dinheiro, e sendo honesto, provavelmente abordei a situação da maneira errada. Por alguma razão, a melhor ideia que me ocorreu para economizar dinheiro foi encontrar uma maneira mais barata de viajar. Foi quando decidi tentar pedir carona. Caminhei ao longo de uma estrada por cerca de 45 minutos, alternando entre levantar cada mão para tentar sinalizar alguém. Finalmente, fiquei feliz ao ver um carro pequeno de 2 portas parar lentamente quando me aproximei da porta do passageiro. Notei que só havia um motorista no carro. Ele parecia bem arrumado, um senhor mais velho sem barba, mas com óculos redondos. Ele perguntou para onde eu ia. Expliquei que qualquer cidade com um lugar barato para ficar seria ótimo, e ele disse que poderia me deixar em uma cidade a cerca de 16 quilômetros de distância, o que parecia incrível na época. Agradeci graciosamente e entrei no banco do passageiro do carro dele. No início, tudo parecia estar indo muito bem. Descobri que ele aparentemente cresceu não muito longe de mim, ou pelo menos foi isso que ele me contou. Talvez estivesse apenas tentando baixar minha guarda. Depois de passarmos por uma saída que pensei que nos levaria à cidade que ele mencionou, perguntei a ele o quão longe estávamos. A resposta dele foi uma que eu nunca quis ouvir: estamos a cerca de 3 horas de distância. Isso aconteceu logo quando cheguei à minha nova casa. Eu fiquei confuso, comecei a rir um pouco, esperando que fosse uma piada estranha que eu não entendia. Foi quando vi apertar o botão para trancar as portas. "O que você está fazendo?", perguntei. Foi então que o vi tirar uma arma do painel da porta. Ele apontou a arma na minha direção e disse para eu relaxar. Não sei o que me deu, mas sabia que precisava fazer algo. Tentei alcançar a arma, na esperança de pegá-lo ou distraí-lo o suficiente para fazer o carro colidir, mas ele foi mais rápido. Não senti a bala me atingir, mas o zumbido nos meus ouvidos foi o bastante para quase me fazer desmaiar. O estranho em quem confiei acabou de me disparar. Continuamos dirigindo por mais um tempo. Não conseguia falar, estava tão atordoado pela situação. A bala havia entrado pelo lado esquerdo do meu peito, senti meus olhos ficarem pesados e podia ouvi-lo murmurar consigo mesmo. Depois disso, tudo veio para mim em pedaços. Lembro vagamente de sairmos da rodovia, então estávamos na floresta. Fui arrastado para fora do carro e deixado ao lado de uma árvore.
Nunca esquecerei o alívio que senti quando ouvi os pneus dele chiarem ao partir. Acho que ele achou que eu estava morto ou prestes a morrer. Inferno, eu também achei. Por sorte, ainda tinha meu celular. Consegui ligar para os serviços de emergência. Levou um tempo para me encontrarem e, quando chegaram, eu já tinha desmaiado, presumindo que nunca mais acordaria. Felizmente, acordei na ambulância, onde me disseram que ficaria bem e estavam me levando para o hospital. Aparentemente, a bala entrou e saiu, o que significava que seguiu um caminho reto e não se espalhou ou se fragmentou dentro de mim, causando danos internos graves. Encerrei minha viagem ali mesmo, e assim que pude, voei de volta para casa. Meus amigos sempre me disseram que eu confiava demais em estranhos. Como estudante universitário, gastei todo o dinheiro que deveria usar para comprar um bilhete de ônibus de volta para casa e em várias outras coisas ao longo do semestre. Isso aconteceu porque, quando chegou a hora de eu ir para casa, eu não tinha como pagar pelo bilhete de ônibus. Também não podia pedir aos meus pais que me enviassem o dinheiro, pois isso foi em 2004, quando não havia aplicativos de transferência de dinheiro. Parecia que minha única opção era tentar pegar carona para casa e esperar que alguém tivesse pena de mim. Enquanto carregava minhas malas, para minha surpresa, só precisei andar cerca de 3 quilômetros antes de conseguir fazer sinal para alguém. Um carro verde parou na estrada um pouco à frente de mim, então rapidamente me aproximei da janela do passageiro e me apresentei. O motorista parecia estar sozinho e até parecia ter uma idade relativamente próxima da minha. Expliquei minha situação a ele e perguntei se ele passava perto de um posto de gasolina, pois morava nos arredores da cidade. Felizmente, o homem que se apresentou como Adão, ficou feliz em ajudar. Coloquei minhas malas no banco de trás do carro dele antes de entrar no banco do passageiro e partimos. Nós dois fizemos pequenas conversas, e segundo Adão, ele havia acabado de se formar na mesma escola em que eu estava estudando, então criamos um pouco de conexão por causa disso. Mas, no final do dia, ele ainda era um estranho. Eu realmente não sabia nada sobre ele, então mantive minha guarda durante toda a viagem, que deveria durar cerca de 2 horas. As coisas mudaram um pouco quando estávamos a cerca de 45 minutos de viagem, e Adão me pediu meu endereço. Minha mente me dizia que ele provavelmente só queria colocar no GPS e encontrar o caminho mais rápido para minha casa, mas algo em mim me alertava para ficar cauteloso. Tentei explicar a Adão que ele poderia me deixar em algum lugar da cidade, e minha família me buscaria lá depois de usar o telefone dele. Honestamente, não esperava que ele ficasse chateado, mas, por algum motivo, Adão começou a elevar a voz e perguntar por que eu não queria que ele me deixasse na minha casa. Eu não sabia o que dizer a ele, porque não queria incomodá-lo mais. Mas quando fui responder, percebi que ele começou a parar no acostamento. Perguntei se ele queria que eu saísse do carro, porque queria fazer isso de qualquer maneira. Estava muito desconfortável. Ele disse que não queria que isso acontecesse e só queria que eu explicasse por que não confiava nele. Novamente, isso foi realmente estranho, já que eu o tinha acabado de conhecer, então não sabia bem o que dizer. Foi quando o rosto dele começou a ficar vermelho e eu pude ver a raiva nos olhos dele. Tentei abrir a maçaneta, mas ele reagiu rapidamente trancando as portas. Felizmente, o carro tinha travas que eu podia puxar para cima para destravar, então forcei a trava para cima e abri a porta antes de sair correndo do carro. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha que sair de lá, então corri para o lado da estrada e entrei na floresta, deixando minhas coisas no carro de Adão. Ouvi ele gritando atrás de mim,
dizendo que ia me encontrar, mas depois disso não o vi mais. Me escondi na floresta por 1 hora e, nesse tempo, começou a escurecer. Tive que descobrir como chegar em casa e achei que minha melhor opção seria voltar para a estrada. Felizmente, quando cheguei lá, o carro de Adão tinha ido embora. Comecei a andar pela estrada e, depois de um tempo, vi um posto de gasolina que me permitiu usar o telefone. Liguei para a polícia e também para meus pais, que acabaram pedindo ao meu vizinho para emprestar o carro e vir me buscar. A polícia não sabia o que fazer com a situação, além do fato de que agora eu estava sem a maioria das minhas coisas. Tudo o que puderam dizer foi que é perigoso pegar carona. Quando crescemos, sempre nos dizem que não devemos pegar estranhos na estrada, e eu costumava pensar que era uma maneira desconfiada de ver o mundo. É uma pena que eu tenha que aprender do jeito difícil que às vezes é bom ser um pouco desconfiado. Era 1975, por volta desse tempo não era incomum encontrar alguém caminhando à beira da estrada procurando carona. Às vezes era uma curta distância, outras vezes as pessoas estavam atravessando o país. Eu estava voltando de uma pequena viagem que fiz durante as férias de verão e estava a algumas horas de casa. A rota que tracei para mim no mapa estava me levando por uma série de estradas secundárias. No momento, era uma estradinha cênica com muitas árvores, então dirigir enquanto ouvia música era bastante tranquilo. Enquanto seguia, achei que vi algo à beira da estrada ao longe. Pensei que poderia ser um veado ou algo assim, então comecei a diminuir a velocidade. Conforme me aproximava, era inegavelmente um jovem. Ele não parecia alguém que queria machucar, então decidi reduzir a velocidade para ver se ele precisava de carona na direção em que eu estava indo. Sem hesitação, o homem, que parecia muito grato, disse que iria até onde eu estivesse disposto a levá-lo, e eu não questionei. Pensei em deixá-lo em um posto de caminhões ou algo assim, de onde ele poderia seguir para o seu destino. Entramos no carro e partimos. No começo foi ótimo ter alguém com quem conversar. Curtimos música e as coisas estavam tranquilas. Então, do nada, senti que ele ficou um pouco tenso e começou a se encolher no banco. Foi quando eu vi uma placa dizendo: cuidado, os caroneiros podem ser fugitivos de prisão. E, de fato, depois de passarmos por um grupo de árvores, vi um grande portão e um sinal indicando uma prisão à minha direita. Meu novo passageiro deve ter percebido que eu notei, pois naquele momento ele disse: continue dirigindo. Segui todas as suas instruções, que acabaram nos levando para fora da estrada principal e por uma trilha pequena, a cerca de 8 quilômetros da prisão. Foi lá que ele me forçou a sair do carro e, ao invés de simplesmente partir, ele me seguiu, pegou algo do chão e então usou para me atingir na cabeça. A próxima coisa que lembro é acordar ao nascer do sol. Eu ainda estava na trilha, mas meu carro e o rapaz já haviam desaparecido. Nunca mais vi aquele carro ou a pessoa. Descobri que ele era de fato um prisioneiro que havia fugido naquela noite. Ele roubou roupas do armário de um guarda de alguma forma e conseguiu passar despercebido como apenas alguém aleatório procurando carona. Aparentemente, ele estava preso por homicídio culposo, então me considero sortudo por estar vivo. Dizem para não pegar carona com estranhos, e quando eu era mais jovem, sempre achei isso muito cínico, presumindo que as pessoas eram inerentemente más. No entanto, agora adulto e tendo passado por uma situação quase terrível de forma inesperada, estou definitivamente cauteloso com viajantes na estrada. Há cerca de 5 anos, eu estava dirigindo por uma estrada que não era rodovia, mas o limite de velocidade era de 45 km por hora, o que para alguém parado é bem rápido.
Enquanto seguia pela estrada, notei uma mulher mais velha parada no acostamento. Ela aparentava ter cerca de 50 anos e estava segurando nos braços o que parecia ser um cobertor azul. Imediatamente, presumi que fosse uma mãe e seu filho perdidos à beira da estrada. Decidi parar perto da mulher e perguntar se estava tudo bem. Foi quando ela me contou que seu ex-marido a havia expulsado, junto com o bebê, depois de uma discussão. Perguntei se poderia ajudar de alguma forma, e ela pediu se não seria muito incômodo dar uma carona até a cidade, que estava a apenas cerca de 2 quilômetros dali. Pensei que não seria problema algum, exceto pelo fato de eu não ter uma cadeirinha para o bebê. No entanto, ela me garantiu que, como era um trajeto curto, seguraria a criança nos braços, contanto que eu dirigisse devagar e com segurança. Ela entrou no carro, e partimos. Cerca de 1 minuto após começarmos a viagem, notei que ela não tirava os olhos de mim. Era como se estivesse me encarando intensamente, e quando finalmente virei para encará-la, percebi que ela havia colocado o cobertor no colo. E estava vazio. Ela não estava carregando uma criança. Em vez disso, em sua mão direita, ela agora empunhava uma pequena faca. Assim que meus olhos se fixaram na faca, a mulher começou a ficar muito agressiva. Gritava comigo, mas eu não conseguia entender uma única palavra do que dizia. Pedi a ela que por favor se acalmasse. Desculpa, não contei o que ela queria. Tudo o que consigo lembrar é de pedir para ela não me machucar. Foi quando ela encostou levemente a faca do lado do meu pescoço e disse para não tentar nada. Tudo o que ela queria era meu carro e meu celular, e então tudo ficaria bem. Ela me mandou parar devagar, e eu obedeci sem questionar. Eu estava totalmente pronto para entregar meu carro, sabia que minha vida valia mais do que meus pertences. Mas então ela cometeu um erro que eu nunca teria esperado. Depois de eu colocar o carro no estacionamento, ao invés de me forçar a sair e assumir o volante, a mulher com a faca destravou a porta dela e saiu do carro. Disse para eu ficar ali e começou a andar em direção ao lado do motorista. Vi a oportunidade e joguei o carro de ré. Pisei no acelerador o suficiente para ganhar tração e então engatei a marcha a ré. Quando estava a uns 30 metros da mulher, coloquei o carro de novo na frente e acelerei o mais rápido que pude. Depois de voltar para casa, avisei a polícia e eles disseram que investigariam, mas além disso, não ouvi mais nada. Tudo o que sei é que as aparências enganam. Eu pensei que estava ajudando uma mulher inocente e seu filho, mas na realidade, quase me tornei uma vítima. Uma coisa que gosto de fazer é dar passeios sempre que tenho a chance. Normalmente, caminho até o final da minha rua ou sigo por uma rua próxima ou passo por um parque local. Geralmente, vou à noite, porque trabalho durante o dia e, quando chego em casa, estou sempre com muita fome e cansado para sair imediatamente. Andar à noite nunca me incomodou. Claro, às vezes pode parecer um pouco assustador, mas o bairro onde moro sempre me pareceu muito seguro. Não há muitas casas na rua e raramente passam carros. Também não há ruas movimentadas na área imediata. Muitas pessoas passeiam com seus cachorros durante o dia, mas à noite geralmente sou só eu caminhando. Conheço a maioria dos meus vizinhos, até algumas pessoas de ruas próximas. Todo mundo é sempre muito simpático. Essa história aconteceu provavelmente há 1 mês ou 2. Depois de chegar do trabalho, comi algo e relaxei um pouco, então tive vontade de dar um passeio. Eu não saía para caminhar todos os dias, mas provavelmente umas 3 ou 4 noites por semana, em média, dependendo do clima. Saí de casa para começar a caminhar naquela noite, eram provavelmente 20 horas.
Passei pela minha garagem, que é bem comprida. Meu quintal tem cerca de 2 metros e a maioria das pessoas na área tem pelo menos 1 acre de propriedade. É meio selvagem por aqui e também há uma pequena floresta no meu quintal. Caminhei até o final da minha rua, que faz uma curva, e ia seguir por outra rua e passar pelo parque próximo. Quando cheguei ao final da minha rua e estava virando para outra, vi um homem caminhando. Ele estava entrando na minha rua e olhei para ele por cerca de 2 ou 3 segundos. Ele não estava olhando para mim, mas eu não o reconheci. Ele parecia que estava começando a andar pela minha rua e fiquei me perguntando quem era e o que estava fazendo ali. Era realmente incomum alguém caminhar pela rua àquela hora, mas, então novamente, era o que eu estava fazendo. O que era mais incomum é que eu não o reconheci como alguém da área, então por que ele estaria caminhando pela minha rua? O homem estava usando um boné de basquete e uma blusa de moletom. Ele nem sequer olhou para mim e eu já estava indo na direção oposta quando ele chegou. Decidi seguir em frente e continuei caminhando. Cheguei ao parque vários minutos depois e planejava dar uma volta por lá por um tempo. Costumava ser bem interessante caminhar por ali. Acabei andando pela área do parque por uns 30 minutos ou algo assim. Estava tranquilo e eu era o único lá o tempo todo. Os únicos sons que ouvia eram esquilos correndo pelo parque e grilos ao longe. Depois disso, voltei para minha rua. Caminhei todo o percurso de volta até chegar em casa. Levou talvez uns 15 minutos no total para voltar do parque para casa, mas enquanto estava na minha rua e me aproximando da casa, ouvi algo. Estava a uns 12 metros de distância da minha garagem e conseguia ver o meu quintal da frente. O som vinha do meu quintal e parecia que talvez um animal estivesse correndo por ali. Ouvi um arbusto se mexendo perto da frente da casa. Não era muito alto, mas ouvi por causa do silêncio lá fora. Olhei na direção do som e, a princípio, não ouvi nada. Havia várias árvores e arbustos espalhados pelo meu quintal da frente. Parei de caminhar e fiquei parado olhando. O barulho parecia ser de um animal maior, mas não vi nada. Dei alguns passos para frente para ver melhor e então vi algo se mexendo. Continuei olhando e, apesar de estar escuro, finalmente vi. Parecia ser um homem meio escondido atrás do meu arbusto. Notei que parecia o mesmo homem que tinha visto caminhando pela minha rua mais cedo. Isso era um pouco estranho. Fiquei preocupado. Por que alguém estaria se escondendo no meu quintal da frente? Dei alguns passos lentos em direção à minha garagem. Não tinha certeza do que fazer. Poderia tentar subir a garagem e entrar em casa ou poderia decidir não fazer isso. Estava realmente preocupado com o que o homem estava tentando fazer, e rapidamente decidi que não ia seguir até a porta da frente. Continuei caminhando pela rua além da minha garagem. Quando saí do campo de visão do homem, decidi que precisava entrar na minha casa. Não podia ficar dando voltas a noite toda. Decidi que ia tentar entrar e continuei descendo a rua. Então, entrei no quintal de um dos meus vizinhos, algumas casas abaixo da minha. Passei pela casa deles e fui para o quintal. Havia uma área arborizada que abrangia alguns quintais, incluindo o meu. Cheguei à mata no quintal do meu vizinho e entrei o mais silenciosamente possível. Segui pela mata na direção do meu quintal. A mata não era muito densa, então consegui atravessá-la com relativa facilidade sem fazer muito barulho. Estava muito escuro, mas sabia que estava indo na direção certa. Levei cerca de 5 minutos, mas finalmente cheguei ao meu próprio quintal. Fui até a borda da minha mata. Minha casa estava a menos de 100 metros de distância.
Peguei minhas chaves e comecei a correr em direção à porta dos fundos. Esperava conseguir destrancar e entrar sem o homem perceber. Eu tinha quase certeza de que ele ainda estava no meu quintal da frente. O erro que cometi foi ter corrido. Queria chegar rápido, mas olhando para trás, deveria ter simplesmente caminhado devagar e silenciosamente pelo meu quintal. Correr definitivamente fez muito mais barulho. Quando estava um pouco mais que pela metade do caminho, ouvi um barulho vindo da frente da minha casa. Ouvi alguém andando na direção onde eu estava. Continuei correndo e finalmente cheguei à porta dos fundos. Ainda precisava destrancá-la. Enquanto ficava na porta dos fundos e me esforçava para encaixar a chave, olhei para o lado e vi o mesmo homem andando pela lateral da minha casa. Quando ele me viu, mudou de passo para correr. Consegui destrancar a porta e a abri rapidamente, depois a fechei o mais rápido que pude e a tranquei. Cerca de 1 segundo ou 2 depois de trancar a porta, o homem chegou lá e tentou abri-la. Olhei pela janela e, depois de perceber que a porta estava trancada, ele virou e correu para longe. Fui para a frente da minha casa e olhei para fora para garantir que o homem estava indo embora. E, de fato, ele correu de volta pela minha garagem e para a rua. Depois disso, ele saiu do meu campo de visão. Decidi chamar a polícia, mesmo que ele tenha fugido. Não achei que pudesse ser feito muito, mas fiquei feliz por ter feito a denúncia. Não vi mais o cara desde então. A situação toda foi muito surpreendente para mim, porque nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer no meu bairro. Ainda saio para caminhar, mas estou muito mais atento. Morei em uma cidade grande por muitos anos e praticamente vou a todos os lugares a pé. Muitas vezes é à noite, porque trabalho em horários bem estranhos. Há alguns anos, estava a caminho de casa e tinha acabado de pegar comida em um restaurante a uns 10 minutos a pé do meu apartamento. Era noite e estava escuro lá fora. As calçadas estavam bastante tranquilas, ainda havia um número razoável de pessoas na rua, mas decidi pegar um atalho por um dos parques próximos. Os parques quase sempre eram bem mais silenciosos quando estava escuro. Ia caminhar por um caminho que passava bem pelo meio dele. Havia muitas árvores, uma pequena mata em um dos lados e algumas áreas de grama aberta, bancos e mesas. Teria uns 5 minutos de caminhada por essa área e, nessa noite em particular, cerca de 1 minuto depois de entrar no parque, as coisas ficaram bem silenciosas. Eu era a única pessoa por perto, mas logo ouvi um barulho. Havia uma área densa de mata à minha esquerda e parecia que um animal grande estava bem ali. Pensei que fosse um animal por causa do barulho vindo da densa mata, mas poderia ser uma pessoa, suponho. Parecia que alguém se movia alguns metros na mata e depois mais para dentro, ficando um pouco atrás de mim. Olhei e vi algumas folhas e galhos se mexendo, mas não vi quem ou o que fez o barulho. Continuei caminhando e fiquei pensando no que poderia ser. Era incomum um animal grande estar nessa parte da mata, embora fosse possível. Pensei que talvez pudesse ser uma pessoa, mas isso também parecia bastante estranho. Continuei pelo caminho. Eu diria que uns 2 minutos depois, ouvi passos atrás de mim. Estavam um pouco distantes, talvez uns 30 metros. Enquanto caminhava, os passos pareciam estar se aproximando mais de mim. Começou a me preocupar quando a pessoa atrás de mim parecia estar a uns 15 metros. Eu estava caminhando em um ritmo normal, mas certamente não devagar. Olhei rapidamente para trás para ver quem estava lá. Não conseguia ver muito bem por estar em um parque à noite. Conseguia perceber que parecia ser um homem, estava usando um casaco com o capuz levantado e olhava para baixo, então não consegui ver o rosto dele.
Isso não me deixou mais tranquilo, na verdade, fiquei mais preocupado. Acelerei um pouco o passo, mas ele continuava se aproximando. Tinha mais ou menos mais 1 minuto de caminhada pelo parque antes de voltar para as calçadas normais da cidade. Eu só queria sair daquele parque, pois sabia que quando fizesse, haveria outras pessoas por perto. O homem continuava se aproximando. Quando eu pude ver o fim do parque, ele estava a uns 5 metros atrás de mim. Ele começou a se apressar mais e eu corri. Quando cheguei perto da calçada, fiz isso e vi o homem sumir de vista atrás de algumas árvores no parque. Assim que saí para a calçada, vi imediatamente várias outras pessoas caminhando por ali também. Me senti instantaneamente melhor e o homem ainda estava dentro do parque. Não sabia o que ele estava tentando fazer, mas estava aliviado por estar longe dele. Continuei caminhando de volta para meu apartamento, que agora estava a apenas algumas quadras de distância. Depois de caminhar um pouco na calçada, virei para outra rua. Estava bem perto do meu apartamento, mas essa rua era bem mais tranquila. Caminhei por ali talvez por 1 minuto e, com o prédio à vista, não sei porquê, mas decidi olhar para trás. Não tinha ouvido nada, mas por alguma razão, decidi olhar para trás. Honestamente, não esperava ver o homem lá novamente, mas ele estava. Estava a uma boa distância de mim, talvez uns 30 metros. Não acreditei. Virei e literalmente comecei a correr em direção ao meu prédio. Quando cheguei às portas, olhei para trás e o homem estava caminhando em minha direção, a uns 10 metros de distância. Usei rapidamente o controle do meu chaveiro para entrar no prédio e certificar-me de que a porta fechava atrás de mim. Não esperei para ver se o homem tentaria entrar. Fui direto para o elevador e subi até o meu andar. Logo entrei no meu apartamento. Estava muito assustado e não conseguia acreditar que tinha visto aquele homem novamente. Fui até a janela para ver se ele ainda estava lá fora na rua. E, de fato, estava. O vi se afastando na calçada. Infelizmente, não percebi o quão óbvio eu estava sendo. Não me abaixei ou algo assim atrás das cortinas da janela, apenas fiquei olhando para fora enquanto o homem se afastava. Ele acabou olhando para cima e pareceu me ver. Fechei rapidamente as cortinas e me afastei da janela. Cerquei-a novamente cerca de 1 hora depois, e por sorte, o homem havia ido embora e sumido de vista. Não sei quais eram as intenções dele, mas estou muito feliz por ele não ter entrado no prédio. Isso é algo estranho que aconteceu comigo há não muito tempo. Eu estava dando uma volta uma noite, tentando atingir minha meta de passos. Tenho um rastreador de atividades e tento caminhar pelo menos 10.000 passos por dia. Às vezes, consigo alcançar essa meta cedo, dependendo do que estou fazendo. Outras vezes, sou obrigado a caminhar à noite ou algo assim. Normalmente, consigo facilmente só de vez em quando tenho que correr atrás desses passos mais tarde. Essa história aconteceu em um dos dias em que não tinha feito tantos passos. Já era noite, provavelmente umas 9 horas, e eu só tinha feito cerca de 5.000 passos. O clima estava muito agradável e decidi dar uma volta para atingir minha meta. A princípio, estava um pouco hesitante em caminhar à noite, mas depois pensei, por que não? Decidi simplesmente ir em frente. Minha casa fica em um bairro bastante típico, uma rua tranquila com várias casas. Há muitas outras ruas semelhantes à minha e é um bairro muito grande no geral. Saí de casa e comecei a descer a garagem em direção à minha rua. Era uma noite calma e quieta na maior parte. Obviamente, ninguém mais estava caminhando ou algo do tipo a essa hora.
Caminhei até o final da minha rua e depois fui para a próxima. Eu não tinha um plano específico sobre para onde estava indo. A ideia era simplesmente caminhar por ruas próximas até chegar talvez aos 8.000 passos, e então voltaria. Quando chegasse em casa, estaria perto dos 10.000 passos ou já teria atingido essa marca. Estava caminhando pela rua ao lado da minha. Notei um carro virando para essa rua, mas não dei muita importância. Fiquei perto da lateral da rua, já que não havia calçadas para caminhar. O carro se aproximou, mas estava indo extremamente devagar, provavelmente a menos de 10 km por hora. Isso parecia meio estranho e me deixou um pouco preocupado, mas não muito. Eu caminhava na direção do carro, que vinha na minha direção. Levou um tempo, mas logo o carro passou por mim. Não me dei ao trabalho de olhar para ver quem estava dirigindo ou algo assim. O carro seguiu em frente e virou na próxima rua. Continuei caminhando e logo cheguei ao final da rua em que estava e fui para a próxima. Fiz quase toda essa rua antes de ver o mesmo carro novamente. Ele ainda estava indo devagar, mas um pouco mais rápido do que antes. Desta vez, estava indo na mesma direção que eu. Ele se aproximou por trás e passou por mim. Mais uma vez, não olhei desta vez também. Caminhei por mais uma rua e alcancei 8.000 passos. Decidi então virar e voltar para casa. Mas enquanto voltava, não podia acreditar, vi o mesmo carro de novo. Desta vez era estranho, pois os faróis estavam apagados. O carro estava indo na mesma direção que eu, movendo-se extremamente devagar atrás de mim. Esperei que o carro passasse, mas não o fez. Depois de um tempo, olhei para trás e o carro parecia estar me seguindo, dirigindo mais ou menos na mesma velocidade que eu caminhava. Não estava logo atrás de mim, mas um pouco mais distante. Fiquei muito suspeito agora. Quando cheguei ao final da rua, virei para a próxima. Minha rua estava apenas mais uma além dessa. E, claro, o carro continuou me seguindo. Não sabia o que fazer. Quando avancei um pouco mais pela rua com o carro ainda seguindo, parei, me virei e olhei para ele. O carro parou e eu fiquei ali parado enquanto o carro estava estacionado um pouco longe, nenhum de nós estava se movendo. Ainda não conseguia ver quem estava dirigindo o carro, entre estar escuro lá fora e o carro estar um pouco distante, simplesmente não conseguia ver. Então, o carro começou a dar marcha ré por uma curta distância antes de parar e virar completamente. Depois, o carro partiu. Não perdi tempo e comecei a andar rapidamente de volta para minha casa. A qualquer momento, eu esperava que o carro descesse a rua novamente, mas não o fez. Não sabia qual era deles, mas só queria voltar para casa. Depois de andar rapidamente pela rua por um tempo, comecei a correr, mesmo não gostando. Sentia que era necessário. Cheguei em casa muito mais rápido do que se tivesse caminhado, e assim que entrei, me senti muito melhor. Fiquei pensando nisso por um tempo, me perguntando quem estava naquele carro e o que exatamente estavam fazendo. Mas a história não termina aí. Cerca de 1 hora depois de ter voltado para casa, eu estava entrando casualmente na sala quando olhei pela janela. Notei que havia um carro estacionado na garagem, as luzes estavam apagadas e eu o reconheci imediatamente como o mesmo carro. Fiquei arrepiado. Por que estavam na minha casa e como diabos sabiam onde eu morava? O carro estava apenas parado na garagem, não conseguia dizer se havia alguém dentro ou não. Esperava que não estivessem rondando a casa ou algo assim. Depois de ficar um tempo na janela observando, fui até a porta da frente e decidi ligar a luz na área externa, em frente à garagem. Cerca de 10 segundos depois de ligá-la,
Ouvi o motor do carro começar, depois ele deu ré com a luz ainda apagada e partiu da minha garagem em alta velocidade. Fiquei aliviado por ter ido embora, mas temia que voltasse. Verifiquei a janela várias vezes naquela noite, mas o carro nunca retornou. Desde aquela noite, não vi o carro novamente, o que me deixa feliz em dizer. Ainda me pergunto sobre isso e tenho muitas perguntas. Quem estava dirigindo o carro? Por que estavam me seguindo? Como sabiam onde eu morava e por que estavam estacionados na minha garagem? Não tenho respostas para nenhuma dessas perguntas, mas estou feliz por estar tudo bem. Quando eu tinha apenas 14 anos, comecei a trabalhar em diversos postos de gasolina na minha cidade. Minha cidade era pequena, todo mundo basicamente conhecia todo mundo, então os donos não se importavam se eu aparecesse para ajudar, limpando o chão, abastecendo os refrigeradores ou até mesmo operando o caixa às vezes. Tudo isso era feito por uma pequena quantia em dinheiro. Isso tudo aconteceu no início dos anos 90. Eram talvez 23 horas e eu estava sentado no meu lugar habitual, em uma mesa próxima às janelas do posto de gasolina. Geralmente passava a maior parte das noites nessa mesa lendo livros e eventualmente levantando para fazer diferentes tarefas. Sendo apenas um jovem de 14 anos, obviamente não podia ficar sozinho na loja a qualquer momento. Geralmente era eu e um gerente ou talvez outro funcionário ou dois. Naquela noite, era eu e um cara chamado Joaquim. Joaquim era um dos gerentes de meio período e geralmente, quando só estávamos eu e ele passava a maior parte do tempo nos fundos, o que basicamente me deixava responsável pela loja. Nessa noite, não foi diferente. Lembro-me de estar no caixa quando olhei para cima e algo me chamou a atenção de maneira especialmente estranha. Eu podia ver uma senhora caminhando em direção ao nosso estacionamento vindo da direção da rodovia interestadual, mas não havia literalmente nenhum carro de cliente no estacionamento. Isso por si só já era estranho, já que pelo local onde estávamos, quase ninguém vinha a pé para cá, especialmente não vindo da rodovia interestadual. Quer dizer, a loja estava praticamente no meio do nada, ao longo de uma rodovia muito desolada. Ninguém simplesmente caminhava por essa estrada. Pensei que ela deveria ter quebrado em algum lugar e estava vindo até aqui para encher um galão de gasolina ou usar o telefone para chamar um guincho ou algo do tipo. Depois de observá-la por cerca de 1 minuto, percebi que ela não estava segurando nenhum galão. Ela então entrou na loja e ficou olhando ao redor por alguns minutos. Toda a situação parecia estranha. Lembro-me de sentir uma vibe estranha e perturbadora dela apenas pela forma como observava a loja. Nesse ponto, Joaquim saiu dos fundos e estava parado atrás do caixa comigo. Ele fazia isso ocasionalmente quando os clientes chegavam. A mulher então se aproximou do balcão e começou a contar uma história sobre como o carro dela havia quebrado e que ela precisava de uma carona para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar antes. Joaquim prontamente respondeu dizendo que estava trabalhando e que não havia como ele levá-la, já que era o gerente e não poderia me deixar sozinho ali. Foi quando a mulher se virou para me olhar, como se esperasse minha resposta antes de dizer algo. Eu olhei para Joaquim, que me encarou com um olhar frio e duro, balançando sutilmente a cabeça como se dissesse não, e isso foi minha garantia de que ele sabia que algo não estava certo com aquela mulher. Antes que eu pudesse responder, ela se virou novamente para Joaquim e apontou para mim, perguntando se eu poderia levá-la. Joaquim respondeu rapidamente e firmemente que eu era muito jovem para dirigir e disse que não havia como ajudá-la. Obviamente, não discuti com Joaquim sobre a resposta em meu nome, porque, para ser sincero, aquilo estava completamente fora do comportamento dele.
Joaquim normalmente era amigável e até conversava com os clientes, o que reforçou o fato de que ele sabia que algo estava errado com aquela mulher. A mulher, agora claramente furiosa, me xingou e saiu, caminhando de volta pelo estacionamento. Fiquei de olho nela e percebi que ela parou no final do estacionamento, bem ao lado da rodovia interestadual. Também notei que ela estava agora em uma ligação telefônica e esperei talvez 2 minutos quando um carro parou bem ao lado dela e a deixou entrar, como se estivesse esperando por ela. Toda a situação foi estranha, sim, mas eu nunca percebi verdadeiramente o quanto de perigo eu realmente corri naquela noite. Até algum tempo depois, quase um ano havia se passado. Era noite e eu estava no meu quarto, quase dormindo enquanto a TV estava ligada ao fundo. Não sei em qual canal estava, possivelmente algum canal de notícias ou algo do tipo, mas independentemente disso, algo que eu vi na TV me despertou completamente. Sentei-me para olhar para a TV e me deparei com a foto de uma mulher na tela. Assim que a vi, soube imediatamente que era a mesma mulher com quem estive na loja quase um ano antes e que tentou convencer eu ou meu gerente a levá-la para a cidade. Eu tinha 100% de certeza de que era a mesma mulher. Acontece que a mulher era uma assassina em série com 7 vítimas confirmadas, todas homens. Ela atraía suas vítimas para lugares isolados e era lá que ela as executava a queima-roupa. O que mais me perturba é o quão perto eu estive de me tornar uma daquelas vítimas, tanto pela forma como ela agiu na loja quanto pelo que sei sobre ela agora. Acredito firmemente que os planos dela naquela noite eram matar eu ou meu gerente Joaquim. Até hoje, ainda tenho pesadelos sobre o que teria acontecido se tivéssemos feito o que ela pediu. Isso aconteceu comigo e minha esposa no verão de 2017. Nós tínhamos acabado de nos casar alguns meses antes, obviamente, por causa dos custos do casamento, nossa situação financeira não era das melhores. Isso nos fez só poder pagar por um lugar para morar que fosse super barato e que nos permitisse pagar semanalmente. Felizmente, encontramos exatamente isso na forma de uma pensão em nossa cidade. A casa tinha 3 andares e 4 quartos com uma cozinha compartilhada e um banheiro para todos. Nos mudamos para um dos quartos no 2º andar e, obviamente, por ser uma pensão, tínhamos que compartilhar com algumas outras pessoas. Os mais notáveis eram um jovem casal chamado Jean e Jennifer, no quarto acima do nosso, no 3º andar. E nos 3 meses em que moramos lá, eles eram os únicos vizinhos com quem conversávamos. Pareciam semelhantes a nós tanto em idade quanto em interesses, mas geralmente só trocávamos algumas palavras com eles quando nos encontrávamos no corredor ou até mesmo às vezes na varanda da frente, onde todos nós estávamos fumando. No entanto, depois de algumas semanas, percebemos rapidamente que eles não se davam muito bem. Começou com pequenas coisas, como ouvir gritos deles por períodos curtos ou um deles saindo furiosamente de casa a uma hora absurda da noite. As brigas curtas não duravam muito tempo, mas ficavam cada vez mais longas e barulhentas com o passar do tempo. No entanto, isso foi até um dia em que minha esposa e eu estávamos assistindo a um filme e, o tempo todo, as brigas habituais estavam acontecendo logo acima de nós. Mas assim que o filme terminou, ambos percebemos que elas abruptamente cessaram. Não me entenda mal, foi bom finalmente ter paz e silêncio, mas foi completamente fora do normal para eles. Quero dizer, isso nunca acontecia. Eles quase nunca paravam abruptamente de gritar um com o outro, especialmente àquela hora da noite. Mesmo assim, concordamos em aproveitar o silêncio e tentar dormir. Felizmente, conseguimos, mas só para eu ser acordado no meio da noite pela minha esposa, que estava me sacudindo e olhando para o lado da nossa cama. Eu estava cansado e totalmente fora de órbita. Não sabia que horas eram ou por que estava sendo acordado. Por hábito, me virei para levantar, mas quando o fiz, notei um homem parado bem ao lado da nossa cama, curvado sobre meu criado mudo mexendo na gaveta. Fiquei completamente incrédulo. Depois de travarmos olhares, ele se levantou da posição curvada e apenas ficou me encarando. Sentei-me na cama e o cara começou a recuar lentamente.
Honestamente, não sabia se o que estava vendo era real ou apenas imaginação, mas depois de acender o abajur do nosso quarto, percebi que era nosso vizinho do andar de cima. Jean, o mesmo que sempre estava gritando e nos mantendo acordados até tarde, me deixou um pouco aliviado, mas ainda assim, por que ele estava mexendo nas nossas coisas enquanto dormíamos? Isso era completamente fora do seu comportamento. Depois de me acalmar por um segundo, eu disse: "E aí, Jean? O que você está fazendo no nosso quarto, cara?" Após alguns segundos de silêncio, Jean respondeu perguntando se poderia pegar emprestado nosso carro ou se poderíamos levá-lo a algum lugar. Minha esposa, que agora estava totalmente acordada, gritou com ele: "Não!" depois de ele ter invadido o quarto dela às 3 da manhã. Ela disse a ele que se não saísse, chamaria a polícia. Jean respondeu a isso correndo rapidamente para fora do quarto, mas não só isso, o cara saiu correndo pela porta da frente e pela rua, em uma direção aparentemente aleatória. Olhei para minha esposa e concordamos que algo estava claramente errado naquela situação toda. Pensamos que, neste ponto, tínhamos que subir e verificar a esposa de Jean, Jennifer. E assim fizemos, subimos e a primeira coisa que notamos foi que a porta do quarto estava fechada, mas não estava trancada. Eu disse para minha esposa que provavelmente deveríamos deixá-la em paz, mas ela insistiu o contrário. Então, bati relutantemente e gritei um alô habitual. Sem resposta, lentamente viramos a maçaneta e empurramos a porta. O que vimos em seguida parecia saído de um filme de terror. O quarto estava terrivelmente bagunçado, como se alguém tivesse enlouquecido e atacado áreas aleatórias com um machado. Foi quando notamos Jennifer deitada no chão, virada para baixo. Fomos até ela pensando que Jean a havia nocauteado, mas ao nos aproximarmos, percebemos que havia sangue fresco manchando o tapete debaixo dela. Horrorizados, ligamos imediatamente para a polícia. Explicamos que acreditávamos ter entrado em uma cena de assassinato, mas que o assassino já tinha ido embora. A polícia nos pediu para sair do quarto e esperar do lado de fora até a chegada deles, e com certeza, eles chegaram não mais que 5 minutos depois. Após explicar tudo o que aconteceu naquela noite, os policiais partiram em busca de Jean e, felizmente, conseguiram encontrá-lo cerca de 1 hora depois, ainda correndo pela rua. Depois de conversar com a polícia, eles disseram que parecia que Jean estava tentando encontrar um posto de gasolina para conseguir combustível e incendiar toda a casa, com o objetivo de queimar o corpo de Jennifer, eliminando assim todas as evidências que o conectassem ao assassinato. No entanto, Jean acabou sendo condenado pelo assassinato de sua própria esposa. Nos próximos dias, tanto eu quanto minha esposa não conseguíamos sair de casa, pois toda vez que tentávamos, éramos cercados por diferentes repórteres pedindo entrevistas. Claro que nos mudamos assim que conseguimos os recursos, mas toda a situação foi extremamente aterrorizante. Encontramos, sem saber, no meio da noite, um homem que havia acabado de assassinar a própria esposa e que, no final das contas, planejava nos matar no processo de destruir as evidências. Isso aconteceu 2 anos atrás, quando eu trabalhava para uma grande empresa de limpeza de tapetes. Era o que se poderia esperar e passava o dia inteiro indo de casa em casa, fazendo uma limpeza profunda nos tapetes dos moradores com diversas ferramentas e máquinas. Eu tinha 22 anos e era mulher, e acho que era uma das poucas mulheres a trabalhar nessa empresa. Apesar disso, gostava bastante do trabalho e, para ser sincera, era muito boa nele. Por causa disso, recebia muitos trabalhos e costumava visitar entre 6 e 8 casas diariamente, dirigindo por várias cidades diferentes. Nessa noite, estava trabalhando até tarde porque uma das casas que limpei no início do dia demorou muito mais do que o esperado, o que, é claro, atrasou o resto do serviço. Certo, vamos continuar de onde paramos. Era por volta das 19 horas quando eu tinha apenas uma casa para limpar naquele dia. Ao chegar no endereço fornecido, percebi rapidamente que estava no meio do nada e, após bater na porta da frente, também percebi que não havia ninguém em casa. Fiquei irritada, sim, mas realisticamente, eu era que estava atrasada para o compromisso.
decidi esperar até alguém chegar em casa, pois sabia que seria repreendida pelo meu chefe se saísse sem limpar nada. Felizmente, 10 minutos depois, um morador chegou perto da minha van. Era um homem de meia idade, calvo, usando shorts sujos e uma jaqueta. Sinceramente, ele parecia um pouco estranho, mas foi educado e me deixou entrar em sua casa com todo o equipamento necessário. Ao entrar, percebi instantaneamente que o tapete e a casa em geral já estavam incrivelmente limpos. Quero dizer, até mesmo cheirava a produtos de limpeza que acabaram de ser usados. Para ser honesta, era um pouco estranho e eu não estava acostumada a encontrar tapetes já limpos quando chegava. Eu realmente estava questionando se minha limpeza faria alguma diferença. Mas, independentemente disso, segui o protocolo e abri meu laptop da empresa para calcular o custo antes de começar. "Esse aí rastreia onde você está?" A pergunta dele me pegou de surpresa. Isso foi um sinal de alerta imediato. Depois do choque inicial com a pergunta, respondi que sim e que meu chefe sabia exatamente quanto tempo cada trabalho deveria levar. Na realidade, isso era uma mentira completa. O laptop era usado apenas para rodar um programa que calculava quanto cobrar do cliente com base na quantidade de trabalho inserida. Mas senti que precisava mentir, pois havia definitivamente algo estranho com aquele cara. De qualquer forma, comecei a limpeza. Pensei que quanto mais rápido eu terminasse de limpar esses tapetes, mais rápido poderia sair dali e encerrar o dia. Avançando cerca de 1 hora, terminei rapidamente e fui encontrar o homem para explicar que havia terminado e quanto ele me devia. Mas antes que eu pudesse falar, ele me interrompeu. Ele me pediu para limpar também o tapete do porão, pois esqueceu de incluí-lo quando encomendou o serviço. Meu coração literalmente afundou. Eu só queria terminar e sair dali, mas minha maldita condição de atendimento ao cliente não conseguia encontrar uma forma de dizer não. O cara me levou até a porta do porão, abriu-a e fez um gesto com a mão como se estivesse me indicando para descer. No começo, hesitei, mas acabei descendo. Quando cheguei lá embaixo, fiquei horrorizada. O porão estava em péssimo estado comparado ao resto da casa. Não apenas não tinha tapete, como estava inacabado. Havia claramente 7 friezes grandes alinhados nas paredes. No meio da sala, uma luz pendurada no teto revelava uma televisão antiga, fitas espalhadas pelo chão e uma poltrona antiga virada para a TV. Atrás da TV, havia 2 prateleiras brancas cheias de fitas. Enquanto eu olhava para o porão, o cara estava parado no topo das escadas, bloqueando a saída, com um sorriso perturbador no rosto. Olhei para cima e disse: "Cara, deixa eu pegar minhas coisas", sem a menor intenção de limpar alguma coisa. Eu prendi a respiração e comecei a subir as escadas. O tempo todo, tudo o que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo nos ouvidos. Mas quando cheguei ao 3º degrau de cima, o cara ainda bloqueava a porta, com o mesmo sorriso perturbador no rosto. Fiquei ali parada por uns 20 segundos, apenas olhando para o sujeito, esperando que ele saísse do caminho. Juro que podia ouvir passos no porão atrás de mim. Por puro instinto e adrenalina, sem nem mesmo olhar para trás, avancei em direção ao sujeito na minha frente. Por sorte, consegui passar por ele e, no exato momento em que o fiz, segui diretamente para fora da porta da frente e entrei na minha van estacionada lá fora. Deixei para trás milhares de dólares em equipamentos de limpeza, mas honestamente, naquele momento, não me importei. Eu realmente senti que minha vida estava em perigo. Enquanto eu partia, olhei mais uma vez para casa e vi o mesmo homem olhando de uma das janelas, sem um sorriso no rosto, mas sim um olhar frio e duro. Pensei ter visto outra pessoa, mas honestamente não sei. Toda a memória é meio confusa. A verdade é que meu chefe não teria notado que eu estava desaparecido por pelo menos 24 horas. Quando não apareci para o meu turno no dia seguinte, na manhã seguinte, liguei para o meu chefe, contei tudo e acabei pedindo demissão naquele mesmo dia. Até onde sei, eles envolveram a polícia, mas eu tento me distanciar de toda a situação. Então, realmente não sei o que acabou acontecendo.
Sofri de estresse pós-traumático por essa experiência, aquele dia ainda me assombra, e até hoje não consigo explicar o que encontrei naquele porão ou os sons de passos que pensei ter ouvido atrás de mim. Mas uma coisa é certa, e acredito que aquele homem e quem mais estava lá tinham planejado me matar naquela noite por algum motivo doentio ou outro.